Bom dia a todos e a todas. Estão todos bem nutridos? Podemos ficar aqui falando até as 2 horas da tarde, sem intervalo para o almoço? Sim? Não vou abusar tanto da paciência de vocês assim. O nosso tema, então, que foi proposto, como já foi anunciado pelo nosso mestre de cerimônias, fé raciocinada, espiritismo e ciência. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Jomar, ao Alexandre, ao Sérgio e a todos os demais organizadores pelo convite. Quando o Jomar nos contactou para desenvolver o tema vinculando o espiritismo e ciência, e depois, quando eu vi a programação do evento e a temática do evento a respeito de ética, daí eu fiquei pensando com os meus neurônios, que enrascada que eu fui me meter, porque como que eu vou juntar espiritismo e ciência, que por si só já é um assunto complexo, ainda com ética e espiritualidade, Então, o desafio foi grande, eu fiz uma proposta de solução que eu vou compartilhar com vocês, e esperamos que a gente possa concluir alguma coisa em tentar vincular esses dois assuntos. A nossa apresentação Isso. Aqui tem o computador, ele passa, ele tem vontade própria, O Jader, que é nosso amigo de Belo Horizonte, ele fala que isso é obsessão cibernética, Então, parece que depois a gente vai ter que encaminhar ele para uma sessão de desobsessão. Temos aí um caso constatado de obsessão cibernética, Então, a nossa apresentação aqui, a nossa fala, consistirá desses momentos. Nós vamos rapidamente falar o que é a LIP, porque eu estou aqui representando a LIP, a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Depois nós vamos falar dos objetivos dessa conferência. Vamos dar um breve panorama das ciências, infelizmente não é possível a gente aqui esgotar o assunto, o que é ciência, do método ou dos métodos científicos, e o que mais nos interessa aqui, o aspecto tríplice da doutrina espírita. Nesse aspecto tríplice, então, de 3 partes, uma das partes é a ciência espírita, que é o objeto mais específico da nossa fala. Nós vamos mostrar alguns pesquisadores espíritas e não espíritas, aqui a título de exemplo, para que a gente tenha modelos a quem seguir, E, finalmente, as nossas considerações finais aqui a respeito, então, da nossa fala. Bom, então, inicialmente, o que é a LIP? Já que, como eu disse, estou aqui representando a LIP. A LIP é uma comunidade virtual que reúne tanto pesquisadores de todas as áreas, quer sejam historiadores, físicos, geógrafos, enfim, todas as pessoas vinculadas a algum tipo de pesquisa e que tenham interesse de fazer pesquisas que sejam objeto de interesse também do espiritismo, ou seja, as pessoas que participam da LIP, elas não necessariamente são espíritas, a maioria acaba sendo, mas elas podem ser, às vezes, não espíritas, mas que desenvolvem pesquisa de interesse do espiritismo, como, por exemplo, um sociólogo, um antropólogo, que vai estudar o movimento espírita, um historiador, etc., que não necessariamente é um espírita. É uma comunidade virtual, ou seja, é uma comunidade que se comunica aí usando os recursos da informática de hoje. Foi uma liga idealizada por um companheiro espírita, Carvalho de Monteiro, que já desencarnou, mas que ele pensou nessa liga no sentido de que os pesquisadores trocassem informação. Em 1999 foi organizado o primeiro ENLIP, o congresso, junto no Congresso Espírita Brasileiro. O ENLIP é o encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. O Jomar, inclusive, já apresentou trabalhos num desses ENLIPs. E esse ano nós tivemos, há menos de um mês atrás, em São Paulo, então, o 11º ENLIP, que teve tema central, panorama atual das pesquisas científicas sobre reencarnação. Então, foi o ENLIP desse ano. O ano que vem, nós já temos o novo ENLIP programado, que a temática vai ser a respeito de pesquisas relacionadas à mediunidade.
Bom, quais são os objetivos dessa conversa nossa aqui, dessa nossa conferência? Primeiro, o primeiro objetivo, apresentar um breve panorama das ciências e dos métodos científicos. Segundo objetivo, evidenciar as características da ciência espírita e como esta, a ciência espírita, é fundamento para a fé raciocinada. E terceiro, que foi aquele problema que eu falei com vocês no início, né? Tentar relacionar, então, a ciência espírita com a moral e a ética espírita. Ok. Então, se nós vamos falar sobre um panorama das ciências, e como o Davi também começou a sua apresentação, né, não tem como a gente falar em qualquer aspecto da cultura ocidental, quer seja na ética, quer seja nas virtudes, quer seja nas ciências, sem falarmos dos gregos, que são os pais da nossa cultura ocidental. Então, o conceito de ciência, não obviamente o conceito que nós temos hoje, mas as ideias iniciais, melhor dizendo, as ideias iniciais de ciência, vai nascer com os gregos. Então, já em torno do ano 600 a 400 a.C., nós vamos ter um período áureo no pensamento grego, nós vamos ter pessoas que vão começar a pensar uma maneira diferente de ver o mundo. Por quê? Porque até então, a explicação que se dava para um trovão, para a chuva, para uma morte, para uma doença, era baseado na crença dos deuses. Então, ou os deuses estavam raivosos, ou os deuses estavam tristes, ou os deuses estavam felizes. E nesses vários estados que os deuses se encontravam, eles às vezes estavam premiando os humanos, punindo os humanos, etc. Daí começou, isso perdurou por um longo período de tempo, daí começou algumas pessoas a questionar esse modelo. Então, isso vai começar com os pré-socráticos, de modo assim, mais peremptório, de modo mais forte, que são hoje chamados os filósofos naturalistas, porque eles vão tentar encontrar causas naturais para aquilo que antes se achava que era a ação dos deuses. Posteriormente, Sócrates, o grande Sócrates, né, junto com Platão, são tão importantes para nós espíritas que Kardec coloca lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que Sócrates e Platão foram precursores tanto da ideia cristã quanto do Espiritismo. Então Sócrates vai começar a desenvolver a lógica e trazer a dúvida para o centro do seu pensamento. Então, é um rompimento muito grande em relação ao procedimento que se tinha então, que era de acreditar todos aos deuses, e Sócrates vai começar a fazer perguntas, vai trazer a dúvida. Platão vai desenvolver o pensamento socrático e vai colocar a matemática e a geometria no centro da sua filosofia, e junto com uma certa desconfiança do mundo físico. Então, para Platão, a realidade verdadeira estava no mundo das ideias, no mundo que não é esse mundo físico aqui, diferente de Aristóteles, que vai continuar a ideia da lógica socrática, desenvolvendo a lógica formal, que é uma herança que nós temos de Aristóteles, que veio desde a Idade Média até os dias atuais, e boa parte do desenvolvimento, por exemplo, da computação que a gente tem hoje, é devido à importância, tendo como base a lógica aristotélica. E Aristóteles vai desenvolver um conceito de ciência puramente demonstrativo, que não realizava experimento, e isso vai perdurar por milhares de anos, por mais de 1000 anos, até praticamente o Renascimento. Então, a ciência aristotélica, que nós podemos visualizar muito bem como que essa ciência ela operava e as suas falhas no modelo ptolomaico do mundo, né? O que é modelo ptolomaico? É um modelo proposto por esse carinha aqui, né? O Ptolomeu, que viveu aí em torno de 90 a 168 depois de Cristo, em que ele vai propor um modelo para explicar o movimento dos astros, tendo a Terra como centro. Então, todos os astros, para Ptolomeu, giravam em torno da Terra, inclusive o Sol, e os demais planetas. E esse modelo aparentemente explicava. Por quê? Porque quando a gente olha para o céu, tanto durante o dia e durante a noite, aparentemente são os planetas, as estrelas e o Sol que está girando em torno da gente.
Então, isso é uma constatação do nosso senso comum e que parece, num primeiro momento, ser a verdade para a gente, que tudo está girando em torno da gente. Então, esse modelo foi chamado de modelo geocêntrico, justamente porque a Terra estava no centro, né? A Terra, né? Vindo lá o nome da deusa grega Geia, né? Então, modelo geocêntrico, e os planetas girando em volta. Só que depois começaram a observar que alguns planetas eles tinham movimentos que não eram movimentos circulares perfeitos. Eles começam a fazer ajustes no modelo ptolomaico, né? No sentido de tentar adaptar ele para continuar explicando o movimento dos planetas. Daí eles admitiam que alguns planetas, como por exemplo Marte, além de girar em torno da Terra, ele fazia pequenos círculos, e outros planetas também. Então, como a ciência aristotélica não era uma ciência baseada na observação científica, até porque ainda não tinha surgido o método científico, uma observação muito rudimentar, extremamente centrada ainda nos sentidos humanos, ela podia nos pregar peças, como no caso do modelo ptolomaico, para descrever o movimento dos astros. Mas essa ciência aristotélica, ela perdura por séculos e séculos, durante praticamente toda a Idade Média, ela vai ser o modelo científico. Então, durante toda a Idade Média, tudo que se queria discutir em termos de conhecimento tinha que ter como base ou a Bíblia ou Aristóteles. Então, a Bíblia, que era o livro que era a base da teologia católica, né, que era o pensamento vigente de então, e Aristóteles, que era considerado o filósofo dos filósofos, né, e era tomado como modelo, e tudo que iria contra a Bíblia ou Aristóteles não era visto com bons olhos pela teologia, pelas pessoas que dominavam o conhecimento de então. Mas isso começa a mudar na Idade Moderna, em torno mais ou menos de 1453, né, quando a demarcação, embora arbitrária e oficial, do início da Idade Moderna. Né, então aqui a gente está falando séculos aí, 15, 16, 17, etc. E grandes pensadores vão nascer com a tarefa de mudar esse pensamento. Então, Francis Bacon, né, na Inglaterra, ele vai trazer a ideia da experimentação. E isso fica muito claro, por exemplo, se a gente pega esse relógio aqui. Então, vamos pegar o meu relógio aqui como exemplo. Né? Então, depois que eu conseguir tirar ele aqui, né? Ok, consegui. Então, está aqui o meu relógio. Eu poderia, então, fazer a seguinte pergunta para vocês. Se eu soltar esse relógio aqui e ao cair, ele vai se quebrar ou não? É uma pergunta. Algumas pessoas podem dizer, ele vai quebrar. Outras pessoas, não, ele é um relógio de marca muito boa, que não é o caso desse aqui, mas é marca muito boa, ele é resistente, tem uma proteção aqui, ele vai cair e não vai quebrar. Essas duas coisas são possíveis. Ele pode se quebrar e ele pode não se quebrar. Como que a gente testa qual dos dois grupos está correto? Solta o relógio. É um experimento hipotético, mental. Não vou soltar o relógio. Não vou correr o risco dele quebrar, porque é 50% de probabilidade dele quebrar. Né? Essa ideia da gente tirar dúvida a respeito de duas ideias, baseada na experimentação, nasce de modo muito forte na Idade Moderna, com Francis Bacon, com o que a gente chama de empirismo, a experimentação. Descartes, que já foi aqui citado, né, pelo Davi, vai trazer depois a ideia de racionalismo, ou seja, que além de experimentar, só de observar o fato, eu posso também fazer experimentos mentais, eu posso duvidar, eu posso colocar em xeque tudo. Né? Então, Descartes, a famosa frase dele, penso, logo existo. Né? O conceito de existência dele vai estar muito atrelado a esse conceito de pensar, de estabelecer um raciocínio lógico, etc. E Galileu Galilei, que é considerado então o pai da ciência moderna, vai juntar essas duas coisas. Ele vai juntar a experimentação pura e simples, que ele herdou de Bacon, com o racionalismo, que ele vai herdar de Descartes, para propor, então, o método científico. Então, o método científico, a ciência moderna, que é a ciência que é a mãe de toda a ciência que nós temos hoje, vai nascer juntando essas duas coisas, a experimentação
e raciocínio, ao contrário da ciência aristotélica, que era só observar e, usando somente a lógica, tentar explicar o mundo sem nenhum tipo de experimentação. Isso. Depois, outros grandes pesquisadores, aí, né, aqui é mostrado o Newton, né, vão usar essa metodologia para entender, por exemplo, a natureza. Então, Newton, por exemplo, vai descrever o movimento dos corpos a partir da experimentação e do raciocínio dedutivo, vai descrever o movimento dos astros, etc. Então, aqui a gente tem uma nova era na ciência, que vai utilizar a matemática também para dar suporte a tudo isso que estava sendo investigado, e os instrumentos, obviamente, vão ser muito importantes nesse desenvolvimento da ciência moderna, porque os instrumentos vão ser, num primeiro momento, extensões dos sentidos humanos. Então, aquilo que a gente não podia enxergar à distância, a gente vai usar o telescópio, o prisma, que a luz, a gente olha, a luz que a gente recebe, a gente acha que ela é composta somente de uma cor, a cor branca, mas na verdade ela é composta de várias cores sobrepostas, que Newton vai mostrar isso através da experimentação. Então ele não vai ficar filosofando, a luz é composta de vermelha, de amarela, de verde, etc. Ele vai pegar um prisma, passar a luz pelo prisma e mostrar essas várias cores refletidas na parede. Aqui está, a luz é composta de várias cores por isso. Então, essa ideia de experimentação é a nossa mensagem aqui, que isso é um fruto da Idade Moderna e que a gente não tinha isso até então. Bom, daí, se a gente for, então, fazendo um breve resumo, uma contraposição entre a ciência moderna, que é essa ciência que vai surgir aí, então, na Idade Moderna, e a ciência antiga era baseada na filosofia, então, ciência e filosofia eram sinônimos. A ciência moderna vai fazer uma distinção, vai ter uma ruptura. Filosofia é uma coisa, ciência é outra coisa. Para a ciência antiga, não existia a ideia de experimentação na importância que ela vai ter na ciência moderna. A ciência antiga era uma ciência qualitativa, que tentava explicar qualitativamente, ou seja, sem medida, sem pesar, sem mensurar, ao contrário da ciência moderna, que é uma ciência quantitativa. A ciência antiga era uma ciência contemplativa, então só observacional. A moderna vai tentar entender a realidade, sem pressupostos internos da pessoa, e a ciência antiga, que era uma ciência, então, meramente teórica, especulativa, e na ciência moderna vai ser uma ciência prática e vai fazer uso dos sentidos para construir essa ciência. Isso. E como que essa ciência moderna vai se desenvolver? Não é, como eu disse no início, objetivo aqui a gente destrinchar, até porque isso aqui é assunto de um curso inteiro aí nas faculdades e até mais de um curso, né? Mas, em síntese, a ciência moderna nasce quando se observa um fenômeno natural, por exemplo, a luz branca, como nós descrevemos antes, né? Formula-se uma hipótese, Newton tinha uma hipótese que a luz branca, de repente, ela pudesse ser construída de mais de uma cor. Então, uma hipótese, uma ideia. Mas essa ideia precisa ser testada. Então, constrói-se um experimento rigoroso, no caso dele, o prisma, que vai passar a luz, e esse experimento, então, vai ratificar, vai confirmar essa hipótese, ou negar essa hipótese. Então, se ele tivesse construído o prisma, passou a luz branca pelo prisma, ela continuou branca, ela não dissociou nas diversas cores, a hipótese inicial dele, de que a luz era constituída de várias cores, estava errada e ele teria que mudar essa hipótese. Então, a ciência moderna, desde o início, vai adotar esse método, que é um método autocorretivo, que ele tenta se aperfeiçoar, corrigir. Então, ele parte de um certo raciocínio, mas através da experimentação esse raciocínio vai ser confirmado ou não. Se ele não for confirmado, ele tem que ser modificado. Então a ciência ela trabalha muito com essa ideia da capacidade dela se autocorrigir, diferente do pensamento religioso de então, do pensamento teológico, que as verdades eram ditas lá por Deus ou pelos profetas e ninguém podia questionar aquelas verdades. Bom, então, assim, muito resumidamente, né, a gente tem, a partir dos fatos, as hipóteses,
Se essas hipóteses se mostrarem verdadeiras, elas podem se transformar em leis. Então, se eu observo, por exemplo, um objeto, agora eu vou pegar o mesmo exemplo do relógio numa situação diferente. E eu observo o relógio aqui parado em cima da mesa. E daí eu fico observando aqui, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 2 anos, e o relógio paradinho ali, né? E daí vem alguém aqui e movimenta o relógio com a sua mão. E daí eu posso ter então uma sacada. Esse relógio tende a ficar parado se nada externo influenciar ele, ou ele vai entrar em movimento se uma força externa começar a atuar sobre ele. Deixa eu movimentar menos aqui, né? Senão fica dando trabalho para o nosso cinegrafista ali, né? Então, isso foi uma observação de Newton, né, em relação ao movimento dos corpos, em que ele vai observar que um corpo tende a permanecer parado ou em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Daí ele vai propor, então, uma lei para explicar isso. Por exemplo, a lei da inércia, lá a primeira lei de Newton. E daí ele começa a observar que as forças externas que atuam sobre esse objeto afetam a aceleração. Quanto maior a força que eu empurro aqui o relógio, mais ele vai se acelerar em termos de movimento. E quanto menor a força, menos ele vai se acelerar. Então, ele vai propor uma segunda lei, que é a segunda lei de Newton, que diz que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, que a gente aprende lá no colegial, né, na física do colegial. E vai ainda observar outras coisas. Então, agora já não é mais uma lei, são 2 leis. Então, ele vai propor uma teoria, quer dizer, um conjunto de leis para explicar o movimento dos corpos que estão aqui ao nosso redor, dos planetas, etc. E até então que ele vai criar uma coisa muito mais ampla para explicar o movimento de todos os corpos, né, os corpos movimentando pela Terra, os astros no espaço, etc. Então, um sistema para englobar tudo isso. Então, o sistema é constituído de teorias, que é constituído de leis e que é constituído de fatos. Então, a teoria aqui, por exemplo, poderia ser a teoria da gravitação universal. E aqui vale uma observação. A palavra teoria em ciência tem um sentido muito diferente do sentido do senso comum. Algumas pessoas têm uma noção muito equivocada de teoria. A gente observa isso no discurso político. Algum tempo atrás, uma candidata a presidente da República disse: eu defendo que a teoria criacionista, aquela que diz que foi Deus que criou tudo na forma como está na Terra, deva ser ensinada nas escolas, porque hoje é ensinada a teoria evolucionista, que as espécies vão se evoluindo a partir de um processo adaptativo. Como existe, então, a teoria da evolução das espécies, eu defendo que a teoria criacionista também seja ensinada lado a lado, e as crianças possam decidir, as crianças e os jovens, né, decidir a qual teoria que elas vão seguir. Isso é um grande, grande equívoco, porque a palavra teoria em ciência não tem esse sentido. A palavra teoria não tem esse sentido de uma hipótese, de uma ideia minha que eu defendo e que a pessoa A pode seguir a minha ideia ou negar essa ideia. Não, a teoria em ciência, ela é baseada em leis que são demonstradas experimentalmente e que vêm a partir de observação de fatos. Então, a teoria é muito mais além do que simplesmente uma especulação, um achismo. É muito diferente de achismo. Então, por que eu coloquei esse exemplo? Por quê? Porque na teoria da evolução das espécies, a gente tem N experimentos, N verificações dessa teoria. E a do criacionismo, a gente só tem a Bíblia, que é baseada na autoridade. Então, tem uma diferença muito grande entre as duas. Produção. Isso. Se a gente usasse a mesma ideia para explicar, por exemplo, o fenômeno mediúnico, então vamos inicialmente pegar um fenômeno mediúnico, aí, qualquer fenômeno, psicografia, psicofonia, etc. Vamos pegar um exemplo da doutrina espírita para a gente não ficar aqui falando sobre leis de Newton, etc. Vocês vão falar, mas eu não estou no 2º grau mais, né, nem quero estar lá, graças a Deus que já passei. Então vamos pegar um exemplo que interessa mais a doutrina espírita. Bom, nós observamos o fato, por exemplo, um médium psicografando.
Vamos pegar lá um vídeo, lá o Chico psicografando lá uma carta endereçada a um parente que perdeu um filho, etc. Nós poderíamos, então, usar o método científico para explicar esse fato. Então, vamos propor teorias e ver quais das hipóteses, perdão, não é teoria aqui, é hipótese, quais das hipóteses parecem ser verdadeiras ou não. Então, hipótese é uma explicação provisória, uma explicação antecipada para o fato. Então, as possíveis hipóteses são fraude, isso está lá no livro dos médios, se vocês quiserem ver, Kardec usou esse raciocínio. Então alguém pode dizer, esse conteúdo aí que o Chico está escrevendo, isso é fraude. Isso aí, ele coletou informação aí dos parentes, teve uma conversa prévia aí, algumas pessoas foram lá e conversaram com os parentes e vieram, contaram para ele, e ele está dizendo que está psicografando isso aí. Pode ser um acerto casual, ele olha para mim assim, Adilson, eu acho que o Adilson perdeu um parente em situação assim, assim, assado, joga no bicho e vai que acerta. Né? Então a fraude seria isso. Alguém poderia explicar esse fenômeno usando a fraude. Esse mesmo fenômeno poderia ser explicado ter como hipótese explicativa uma personalidade dissociativa. Isso em psicologia, o que é isso? Seria uma atividade mental inconsciente do próprio médium, parecido com o que em espiritismo a gente chama de animismo. Então, alguma coisa que a gente não conhece, dissociativo, né, dá a ideia de algo que não é muito legal, muito bonito, né, que vem lá dos refolhos do seu inconsciente, brota e sai na forma de uma psicografia. Poderia ser uma possível hipótese para explicar o fenômeno. Outra pessoa poderia dizer, não, isso é percepção extrasensorial. O Chico é um grande psiquista, ele lê todas as mentes do cosmos, ele lê todas as informações que estão no éter, e ele coleta essas informações e usa para redigir lá as suas cartas. Não tem espírito nenhum, isso tudo está aí, e ele está usando o poder mental. Se a gente perguntar, mas como que é isso? Como que é esse poder mental? Ninguém sabe explicar, mas a hipótese, muita gente defende essa hipótese. E outras pessoas, nós espíritas, né, podemos ter como hipótese que a mente sobrevive à morte e ela pode se comunicar com os que aqui ficam antes de morrer. Então, nós temos 4 possíveis hipóteses, explicações provisórias para o fenômeno da psicografia lá da carta do Chico. Como que a gente poderia, usando o método científico, que nasce lá na Idade Moderna, testar qual dessas hipóteses parece ser a mais verdadeira? O método científico fala que a gente tem que montar experimentos para testar. Correto? Foi o que nós vimos nos slides anteriores. Eu ia passar aqui e voltar ao slide, mas com esse probleminha aqui eu não vou fazer isso não. Mas precisa ter uma experimentação. Como que a gente vai experimentar? Se o espírito tem vontade própria e eu não posso dizer para ele, se você de fato é um espírito, produz agora uma comunicação com tal e tal teor. Quer dizer, eu posso até propor isso para ele, mas ele é uma entidade autônoma e ele tem o livre-arbítrio de responder o meu questionamento, que pode ser inclusive mental ou não. Ele pode não responder e isso não invalida, isso não faz com que eu possa deixar de acreditar que seja um espírito. Por quê? Porque eu entendendo que ele é uma consciência que tem livre-arbítrio, ele não tem a obrigação de me obedecer. Então, daí começa a gente a perceber que a natureza da ciência espírita ela tem peculiaridades diferentes das ciências ordinárias. Por quê? Porque se na física, na química e na biologia a gente consegue desenhar os experimentos e testar as hipóteses de modo muito controlado, nas ciências psíquicas, então no espiritismo, isso é diferente. Por quê? Porque a gente está lidando com consciências que não estão sujeitas à nossa vontade, que eu consiga isolar o fenômeno, como a gente faz num laboratório, por exemplo, de física, para confirmar se uma hipótese é verdadeira ou não. Pode passar mais um, por favor? Então, nós temos, em resumo, o fato observável, psicografia, hipótese.
Então, nós vamos lançar a mão aqui da quarta hipótese, nós espíritos, existe uma alma e ela sobrevive à morte e pode se comunicar com os ainda encarnados. Depois de fazer todas as verificações, que a gente vai falar um pouco disso mais para frente, a gente chega então numa lei, que é a lei da mediunidade, uma lei que confirmou essa hipótese aqui como sendo verdadeira para explicar esse fato que foi observado. Só que daí eu começo a observar que somente a mediunidade não é capaz de explicar o fenômeno da psicografia como um todo. Por quê? Porque como que o espírito, que é independente da matéria, ele se vincula ao médium para produzir a sua mensagem? Kardec vai perceber que tinha que ter um elemento ali intermediário, os espíritos vêm em auxílio a ele, dizendo então que tem um elemento intermediário entre o espírito e a matéria, que é o perispírito. Então aqui entra uma adição à lei da mediunidade, que é a teoria do perispírito, para ajudar a entender e explicar essa lei da mediunidade, que ela confirma a hipótese da existência e sobrevivência da alma, que explica o fato, o fenômeno da psicografia. E várias outras coisas, várias outras teorias que a gente vai agregar aqui à teoria da mediunidade, gerando um sistema muito maior que a doutrina espírita. Então, que era só para ilustrar aquela ideia que estava nos slides ali anteriores, e se tiver alguém anotando e não precisa anotar, que depois no final vai ter o endereço que vocês podem baixar essa apresentação aqui, e depois vocês podem voltar então naquele slide lá que falava a diferença entre fato, hipótese, teoria, lei e sistema. Então, resumo até o nosso ponto aqui. Nosso objetivo aqui é descrever todo o procedimento que Kardec utilizou, porque não teríamos tempo para isso, né? Mas por que nós adotamos a doutrina espírita enquanto sistema para explicar a mediunidade? Por quê? Porque embora outras tentativas de explicação, como por exemplo, baseadas no mentalismo, né, a parapsicologia, alguns psicólogos vão dizer que são distonias mentais, etc. Embora essas, Jung, que foi um espiritualista, vai dizer que é o inconsciente coletivo, né? Então, embora essas outras explicações, elas consigam explicar alguns fatos, elas falham quando a gente pega a totalidade dos fatos espíritas. A única doutrina que consegue explicar a totalidade dos fatos espíritas que nós conhecemos é a doutrina espírita. Então, a parapsicologia explica, mas explica alguns fenômenos. O inconsciente coletivo explica, mas também alguns, e falha em explicar outros. A doutrina espírita é o sistema mais completo que nós conhecemos, que explica a totalidade. Então, indo desde a psicografia, a psicofonia, xenoglossia, né, falar línguas desconhecidas do médium, pneumatografia, pneumatofonia, bilocação, milagres e curas, materializações, obsessões, lembranças de vidas passadas, afinidades pessoais, inclinações e sentimentos que cada um tem, distúrbios da personalidade, efeitos psicossomáticos, sonhos premonitórios, evolução das espécies, evolução e queda das civilizações. A lista é grande. E a doutrina espírita consegue explicar todos esses fatos aqui. A pessoa pode até não concordar, mas que ela consegue, que ela tem uma explicação, ela tem. Que a parapsicologia, por exemplo, pode explicar alguns desses fatos, mas falha na hora, por exemplo, de explicar outros. Então, em ciência, esse conceito é muito importante. Um sistema, ele é muito mais confiável quanto maior a capacidade de ele explicar o maior número de fatos, mantendo a maior simplicidade possível. E a doutrina faz isso, porque ela explica, a doutrina espírita, ela explica uma quantia enorme de fatos que nós observamos, usando apenas pressupostos básicos, como a existência de Deus, do Espírito, da mediunidade, da reencarnação, da justiça divina e da pluralidade dos mundos habitados. Então, com poucos princípios, ela consegue construir todo um sistema que consegue explicar uma enormidade de fatos. E por isso que nós temos essa confiança muito grande nesse sistema, nessa doutrina, justamente por isso. Então, nenhuma ciência se fundamenta em fatos isolados. Então, eu não posso pegar somente um fato, por exemplo, somente a psicografia, ou somente a telepatia,
e tentar construir um sistema baseado naquele fato isolado. Não, nenhuma ciência ela pode se fundamentar em fatos isolados. Nenhuma ciência existe sem leis. Existem as leis em ciência, são dogmas da ciência. Dogma aqui não no sentido teológico, no sentido religioso, lá dogma da Santíssima Trindade, não. São leis que foram tão estudadas, tão demonstradas, que viraram verdades quase inquestionáveis. Isso que é um dogma em ciência. Toda ciência usa hipóteses e teorias para explicar um conjunto específico de fenômenos. Nenhuma ciência hoje, ela é desprovida de hipóteses, ela tem que ter um ponto de partida. Alguém poderia falar, mas a doutrina espírita, tudo bem, ela explica todos esses fenômenos, mas ela parte da existência de Deus. Ok, a física parte também da existência de seus pressupostos, a química parte da existência de seus pressupostos. Por exemplo, a teoria do átomo, ela foi uma teoria não com evidências empíricas fortes durante mais de 100 anos. E nem por isso a química deixou de se desenvolver. Todas as ciências têm os seus pressupostos, ela tem as suas hipóteses. E a doutrina espírita não é diferente. Isso não desmerece ela, isso não diminui ela. E a teoria deve ter a capacidade de fazer previsões. Então, baseando-se no sistema proposto pela doutrina espírita, a gente pode fazer previsões. Mas são previsões, não são fatos, né? Então, por exemplo, se eu conheço a lei de causa e efeito, e observo a atitude de uma pessoa, ajudando alguém ou, de repente, não ajudando alguém, eu posso prever que no futuro aquilo vai ter uma reação equivalente. Então, toda ciência, ela tem que ter essa capacidade de fazer previsões, e com a doutrina espírita não é diferente, né? As grandes ciências aí, que são admitidas como modelos, né? Por exemplo, a termodinâmica, a evolução, que foram formuladas lá no século XIX, continuam válidas até hoje, porque elas não têm contradição interna, e nem com fatos observáveis, e são capazes de fazer previsões. Até hoje a gente está projetando os nossos carros, as máquinas térmicas baseadas na termodinâmica lá que foi desenvolvida no século XIX, porque foi uma teoria, teoria, não é achismo, com base experimental. Bom, antes da gente falar rapidamente, então, o que é ciência espírita, eu acho que vale a pena a gente falar como que a gente aprende a fazer ciência na academia, na universidade. Porque a proposta aqui, que a gente vai defender, é que cada um de nós se torne um cientista. Por quê? Porque as ciências, elas não precisam estar restritas aos ambientes acadêmicos e à universidade. Mas no ambiente acadêmico, a gente aprende a fazer ciência, primeiro, com estudo geral, aprendendo lá nos manuais, sentando a bunda na cadeira e estudando. Então, com o conhecimento que já foi sistematizado e compilado, a gente vai lá, começa a estudar lá química geral, física geral. Então, é a primeira etapa. Depois vem o estudo da publicação de autores reconhecidos naquele assunto que eu tenho objeto de interesse em particular. Então, se como, por exemplo, engenheiro químico, o meu interesse é entender melhor o processo de fabricação do biodiesel, além dos fundamentos de química, de física, etc., eu vou ter agora estudar quem já estudou biodiesel para eu não reinventar a roda, para eu não propor uma proposta de pesquisa para entender o biodiesel que alguém já fez. Eu estou jogando dinheiro fora, tempo, esforço, etc. Então, a pesquisa espírita, ela pode também obedecer o mesmo caminho. Então, o primeiro passo, o estudo geral. Então, para eu ser um pesquisador espírita, primeiro, eu tenho que saber de doutrina espírita. É o conhecimento geral, é o que nós encontramos aí na obra de Allan Kardec, nos seus continuadores, etc. Depois, se eu tenho um objeto específico de interesse, por exemplo, sei lá, quero entender o fenômeno da xenoglossia, como que um médium é capaz de falar numa língua que ele desconhece. Então, eu vou estudar quem já estudou xenoglossia. Primeiro, para eu não falar bobeira, não falar besteira. Por quê? Porque se alguém já estudou, já tem várias evidências, então eu já vou ganhar aquele tempo. Não vou ficar aqui propondo coisas ou reinventando a roda, se aquilo já foi estudado. Depois vem o passo seguinte, então, que é a elaboração de um projeto de pesquisa, que é aquilo que ainda ninguém fez, ou confirmando algo que já fez. Então, eu passei lá pelos clássicos, né, Bosano, etc., que estudou a xenoglossia, e agora eu percebo que tem aspectos da xenoglossia que ninguém ainda estudou. Então, agora eu posso propor um projeto de pesquisa para estudar aquele aspecto em particular. Por último, então, o quarto passo é executar esse projeto
Na academia, isso é feito sob a supervisão de um orientador ou de um supervisor, que é uma pessoa mais experiente que vai guiando a pessoa quando ela tem dúvida, alguém para discutir, etc. E depois os resultados são publicados, discutidos com os pares, etc. Né? No Espiritismo também a gente pode ter o orientador, pode ter alguém mais experiente, alguém que já tem uma experiência maior de pesquisa que nos vai dar essa diretiva, trocar informação com os pares, é o que a gente faz na LIP, lá, a Liga de Pesquisadores, que a gente se comunica virtualmente uns com os outros. Então, na academia é assim que se aprende e se faz ciência, e essa metodologia pode ser utilizada também na pesquisa espírita. Bom, então, Kardec, quando vai conceituar a ciência espírita, que a gente vai apresentar agora o conceito então, de ciência espírita, nós vamos encontrar, então, Kardec num século XIX, com imensas invenções e descobertas em todos os campos da ciência, né? Aqui eu elenquei apenas umas, mas são inúmeras descobertas. Né? Então, o século XIX foi um século de muita efervescência no campo das ciências e da tecnologia, e claro que isso ia influenciar todos os pesquisadores, todos os pensadores desse século XIX. Isso. Então, é nesse sentido que Kardec vai usar o termo de que o Espiritismo é uma ciência positiva. E a palavra ciência positiva no século XIX significa que é uma ciência que se opõe à filosofia. É uma ciência baseada na observação, na experimentação, no racionalismo, e ela vai se opor à filosofia, que seria, aqui no século XIX ainda, contrapondo aqui a filosofia medieval, uma filosofia meramente especulativa, baseada na autoridade, baseada em alguns filósofos e sem experimentação. Então, é nesse sentido que a gente vai ter aí o termo ciência positiva que Kardec vai utilizar. Todo mundo cruzar os dedos. Mais um, por favor. Então, aqui a gente entra no tríplice aspecto da doutrina espírita. O Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos, palavras de Kardec no Livro dos Espíritos, na sua conclusão. O das manifestações, dos fatos espíritas, dos princípios de filosofia que decorrem, que são decorrência desses fatos. Olha, a filosofia no Espiritismo vai nascer dos fatos, e não o contrário. Diferente da filosofia aristotélica e da filosofia medieval. E da aplicação desses princípios, a moral espírita. A aplicação desses princípios é que vai nortear o agir. Mas tudo está nascendo lá das manifestações, e não o contrário. Próximo, por favor. Então, Emmanuel vai nos trazer a ideia, depois no livro O Consolador, de que a gente pode comparar o Espiritismo como um triângulo, né? Essa figurazinha aqui de 3 lados, né? Um triângulo, esse aqui equilátero, né? Porque os 3 lados são iguais, com 2 vértices, né? Vértices do triângulo, para quem não recorda, é o cantinho dele aqui, ó, 2 vértices apontando para a Terra e um vértice apontando para o céu. Próximo, por favor. E o que são esses vértices? Então, as 2 bases desse triângulo, desse tríplice aspecto da doutrina espírita que estão apoiadas na Terra são a ciência e a filosofia. Então, a ciência espírita a gente vai aprender ela no livro do Livro dos Médiuns, a filosofia espírita no Livro dos Espíritos, e elas estão apoiadas sobre a Terra, por quê? Porque elas vão trazer heranças da ciência terrena e da filosofia terrena, obviamente. Kardec não vai criar todo um sistema 100% novo, como o Davi já nos trouxe isso. Vários filósofos vão vir para ajudar na obra da codificação, às vezes fazendo correções no pensamento deles lá de trás, mas a grande base vai ser preservada. Vão ser feitos ali ajustes aqui e acolá, mas vai se preservar toda essa base que já tinha. Mas, segundo Emmanuel, o vértice da religião deve estar apontado para o céu. Deve estar apontado para o céu. Por quê? Porque se a ciência vai nos conduzir ao estudo de entender o mecanismo das coisas, a filosofia vai nos esclarecer, vai nos consolar,
A religião é o aspecto que vai nos desenvolver o lado mais transcendente. Então, muitas pessoas, né, criticam, o Espiritismo não é uma religião. Kardec diz, o Espiritismo é sim uma religião. Não no sentido tradicional, lá com igrejas, com clero, com dogma, etc. Mas é uma religião por quê? Porque está exercendo essa função aqui de religar o homem a Deus. Né? Aqui, religião no sentido lato da palavra, né? Religar, né? O homem à divindade, à sua transcendência. Então, a ciência espírita, ela é importante por quê? Porque ela é um vértice desse triângulo. Se nós a desconsiderarmos, ficarmos focados somente na filosofia e na religião, nós estamos olhando a filosofia de modo incompleto. Estamos tampando um dos três olhos. Né? Vamos imaginar que tivéssemos três olhos, né? Um para a ciência, um para a filosofia e um para a religião. Então, o nosso pensamento moral e o nosso pensamento ético, ele vai ser necessário usar a ciência e a filosofia. Próximo. Então, é justamente esse vértice aqui que vai nos trazer o aspecto da fé, né? E é uma fé raciocinada, por quê? Porque se baseia tanto na ciência quanto na filosofia. Então, título da nossa palestra, fé raciocinada, ciência e espiritismo. Então, nós estamos defendendo aqui a hipótese que não é possível nós termos uma fé raciocinada sem abrindo mão, não é possível ter fé raciocinada abrindo mão da ciência e da filosofia. É necessário que a gente desenvolva todos esses três vértices, porque todos eles são importantes, embora o vértice da religião seja aquele que nos leva em direção à divindade. Próxima, por favor. Então, nós vamos falar rapidamente sobre a ciência espírita. Próxima. Que já foi aí capa de revistas, aí, blockbuster, né, de grande circulação. Nós nos baseamos aqui nessa bibliografia, Fundamentação da Ciência Espírita, e não dá para ler ali, né? Introdução à Ciência Espírita, do Aécio. Deixa eu só confirmar aqui, mas é isso mesmo. Depois nos slides vocês têm aí os detalhes. Isso, Introdução à Ciência Espírita. Próximo, por favor. Os dois livros são publicados pela La Chatre. Eu acho que para a gravação fica muito ruim se apagar essa luz aqui, porque essa luz compete bastante com a luz do projetor ali. Quase, pelo menos eu aqui quase não estou enxergando ali. Né? Bom, nós nos baseamos também em vários estudos e apresentações que estão no YouTube do Silvio Chibeno. O Silvio Chibeno é um professor da Unicamp, que tem formação em física e filosofia, e também em palestras palestras do Cosme Massi. Próxima, por favor. Então, Kardec vai dizer no que é o Espiritismo, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, que é o que mais nos interessa aqui, como ciência prática, então ele não é uma ciência especulativa, não é uma ciência no sentido aristotélico, é uma ciência prática, é uma ciência no sentido dos modernos. Ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então toda ciência tem um objeto de investigação. O objeto de investigação da física é o mundo físico. E tudo que pertence ao mundo físico. Os corpos, as forças, etc. Os movimentos. O objeto de investigação da química são os átomos, as moléculas, as interações entre os átomos, entre as moléculas, etc. O objeto de investigação da biologia são os organismos vivos e as suas inter-relações. Da sociologia, o ser humano e assim por diante. E qual é o objeto de investigação da ciência espírita? As relações entre nós e aqueles que estão do lado de lá, que nós chamamos de espíritos, aqui como E maiúsculo, né? Kardec distingue espírito com minúsculo e maiúsculo. E aqui está falando então da inteligência. Próximo, por favor. Então, para nós entendermos melhor essa conceituação kardeciana, eu vou pegar aqui a metáfora que Cosme Massi desenvolve em uma das suas palestras, com umas pequenas adaptações. Então, vamos imaginar que nós temos, então, duas cidades, né? Não vai ser difícil de imaginar, duas cidades de nome Divinópolis e Belo Horizonte. Então,
cá nós temos Divinópolis, né, aqui com a ponte ali da Via Férrea, bonita, etc. E lá, Belo Horizonte. Nós temos seres que nesse exato momento estão em Divinópolis, seres pertencentes ao mundo material, cá estamos nós, né, todos nós aqui, pelo menos os que eu estou vendo aqui, né? E temos seres pertencentes ao mundo físico lá em Belo Horizonte. Então, os que estão nós aqui em Divinópolis, chamar aqui de 1, e os que estão lá em Belo Horizonte vão chamar de número 2. E Divinópolis vai representar aqui para a gente a metáfora, então, o próximo slide, por favor, do mundo físico e Belo Horizonte do mundo espiritual. Não briguem com a minha escolha, poderia ter sido o inverso, aqui é uma escolha completamente arbitrária, gente. Só porque eu estou aqui em Divinópolis, vou colocar Divinópolis primeiro, né? Então, nesse exato momento, nós temos seres que estão em Divinópolis, portanto, no mundo físico, e temos seres que estão lá em Belo Horizonte, portanto, no mundo espiritual. E temos ainda uma terceira categoria de seres. Nós temos nesse exato momento seres que estão saindo do mundo físico e indo para o mundo espiritual. Que o Alexandre estudou no livro dele lá, o Desencarne. Então, seres que estão fazendo essa passagem, né? Então, lá os egípcios tinham lá o livro dos mortos, que era um livro para ensinar o ser a fazer essa passagem. O Alexandre, o objetivo dele é um pouquinho diferente, que é de instruir e consolar quem está aqui, né? Talvez o segundo volume seja aí ensinar os que fazer o caminho também, né? Próximo, por favor. E nós temos seres nesse exato momento que estão saindo do mundo espiritual e vindo para o mundo físico, que estão renascendo ou nascendo. Existe uma diferença em Kardec entre encarnação e reencarnação. Nós não vamos entrar nessa diferença aqui. Próximo, por favor. E existem seres, nesse momento, aqui em Divinópolis, que mesmo estando aqui, estão falando com seus parentes lá em Belo Horizonte, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por telefone, apesar de que ninguém usa mais telefone hoje, né? Não sei, é para isso que eu falei, né? Antes. Então, nós temos seres em Divinópolis que estão se comunicando, eles não estão indo, estão apenas se comunicando, é os 5 aqui, com pessoas que estão em Belo Horizonte. E estão emitindo as suas ondas mentais, está jogando a pergunta, está brigando com eles, está agradecendo, etc. E temos seres que estão lá em Belo Horizonte, que estão se comunicando com seres aqui em Divinópolis. Então, estão mandando o seu pensamento para cá. Então, essas 6 categorias aqui de seres é o panorama da doutrina espírita. Em O Livro dos Espíritos, Kardec vai, na segunda parte do Livro dos Espíritos, exatamente apresentar esse panorama aí. Então, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que se intitula Do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, vejam os títulos dos capítulos. Vou ler só o título dos capítulos e vocês vão perceber. Dos Espíritos, dos Belo Horizontinos, da Encarnação dos Espíritos, 4. Da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual, 3. Da pluralidade das existências, se isso aqui acontece apenas uma vez ou mais de uma vez. Da vida espírita, como que esses seres que estão lá em Belo Horizonte, como que eles vivem, o que que eles, se eles comem, o que que eles comem, como que é a vida lá, enfim. O capítulo da volta do espírito à vida corporal, que de novo volta a estudar outras facetas desse caminho de volta aqui. Da emancipação da alma, como que eu posso estar aqui em Divinópolis e me comunicar com pessoas que estão lá em Belo Horizonte, da alma se emancipar, que é a base da mediunidade. E o capítulo da ocupação e missão dos espíritos, aqueles que estão lá, o que eles estão fazendo inclusive a possibilidade deles se comunicar com os que estão aqui em Divinópolis. Então veja que, embora o Livro dos Espíritos traga o aspecto filosófico da doutrina espírita, mas já o aspecto que é a conclusão das investigações experimentais e ao mesmo tempo o panorama de investigação da doutrina espírita. E para nós encerrarmos, então, próximo slide. Pode passar mais um, por favor? Mais um? Mais um?
Vou pular aqui várias coisas, acho que eu planejei mal o tempo ainda, eu não sabia direito quanto tempo que eu ia ter aqui. Próximo. Mais um. Então, o Silvio Schibene, que é aquele professor lá da Unicamp, ele vai colocar como temas de grande interesse de investigação da ciência espírita, que vão contemplar aqueles 6 casos da metáfora ali, Divinópolis e Belo Horizonte. Primeiro, evolução do espírito. Então, tudo o que concerne a investigação do elemento espiritual, dos seres dos reinos inferiores, origem dos espíritos humanos, encarnação e reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Segundo eixo de investigação, tudo o que concerne ao mundo espiritual. Então, constituição do mundo espiritual, as leis que regulam o mundo espiritual, interação com o mundo material. Próximo, por favor. Etc. Terceiro, as interações espírito-corpo, então o papel do perispírito, os efeitos psicossomáticos, né, a mediunidade. E quarto eixo, as implicações morais, que daí já é uma área de interface entre a ciência espírita e a filosofia espírita, questão do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, etc. Tudo isso seguindo os passos da segunda parte que está em O Livro dos Espíritos, que é a tese do Marci, que nós adotamos aqui, que traça um panorama completo do objeto de investigação da ciência espírita. Então, para nós concluirmos, a ciência espírita, ela é importante porque é uma das bases do triângulo que nos vincula à Terra, junto com a filosofia, para fundamentar a nossa fé, e essa fé raciocinada que vai nos livrar do teor da morte, do temor da perda dos entes queridos, de passar por uma dificuldade na vida, etc. É ainda essa fé raciocinada que vai nos preparar para nós agirmos eticamente. Por quê? Porque é uma fé que se fundamenta numa razão de ser. Então, nós acreditamos nos espíritos e, mais do que acreditamos, temos provas disso. A ciência espírita nos prova isso seguindo a sua metodologia. E nenhuma área do conhecimento humano, nenhuma ciência, até hoje, foi capaz de explicar a totalidade dos fatos espíritas como a ciência espírita. É a única que consegue explicar todos aqueles fatos que nós elencamos aqui na sua totalidade. Então, a nossa moral, a nossa ação, ela não é fundamentada nem na autoridade, nem na especulação. Poderia, mas não é. A nossa moral, a nossa ação espírita, a nossa maneira de agir no mundo está fundamentada na ciência espírita e na filosofia espírita, que elas se intercomunicam, e tudo isso tem que estar a serviço dessa nossa aproximação com a divindade. Porque se nós ficarmos apenas com a filosofia, apenas com a ciência, nós vamos perder a cereja do bolo, que é a parte mais importante, que é aquilo que nos vincula ao nosso Criador, que é a nossa causa primária, que é a razão de toda a existência, de toda a sabedoria que existe no cosmos, de toda a inteligibilidade que existe no cosmos, provém do Criador, e é a Ele que nós queremos nos aproximar o máximo possível, e esse convite nos é dado pela parte religiosa do Espiritismo. Então, muito obrigado, meus irmãos. Eu vou deixar aqui, coloca no último slide, por favor, meu querido, porque daí vocês vão ter aqui... acho que você pode sair da apresentação e ir lá para o último, que é mais rápido. Daí vocês podem... eu coloquei aqui, infelizmente não deu tempo, mas tinham vários exemplos aqui de pesquisadores, vocês podem depois pegar aí e ler e me escrever. Está aqui o meu e-mail, para trocar informação. E aqui é o site do qual vocês podem baixar a apresentação completa aí no formato PDF. Então, muito obrigado. E tenhamos uma tarde ainda produtiva e nos revemos depois nas possíveis perguntas, se houver. Obrigado.